Contos do submundo, lendas urbanas, o Slenderman. Na sombria e isolada cidade de Hollow Creek, o ar estava carregado de desespero. Nos últimos meses, várias crianças haviam desaparecido misteriosamente, e a polícia estava perplexa. O nome do Slenderman, uma figura esquelética e aterradora, surgia em cada conversa, embora muitos o considerassem apenas uma lenda. Contudo, o investigador particular Daniel Carter estava determinado a descobrir a verdade. Daniel chegou à cidade em uma manhã cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. A sensação de opressão era palpável. Ele se dirigiu ao café local, onde os moradores sussurravam sobre os desaparecimentos, suas vozes quase apagando pelo som da chuva. As paredes do café estavam adornadas com fotografias das crianças, seus rostos sorridentes contrastando com a tristeza do lugar. Depois de algumas entrevistas com as famílias, Daniel decidiu visitar o Parque Central, onde a primeira criança desaparecera. Ao entrar, sentiu o frio que parecia emanar das árvores, que se erguiam como sentinelas silenciosas. A grama estava coberta de folhas mortas e o cheiro de umidade permeava o ar. Ele caminhou lentamente, examinando cada sombra, cada movimento, até que uma brisa gelada sussurrou em seu ouvido. "Você está aqui, Slenderman?" Daniel murmurou. Sua voz quase se perdeu na escuridão. Ele começou a sentir uma presença como se algo o observasse. A tensão aumentava e, em um impulso, ele decidiu passar a noite no parque, determinado a capturar qualquer indício que pudesse levar as crianças desaparecidas. Quando a noite caiu, o parque se transformou. A luz da lua filtrava-se através das árvores, criando sombras que dançavam ao seu redor. Em sua cabana, armado com uma lanterna e um gravador, ele se sentou em um banco, escutando os sons da noite. O silêncio era ensurdecedor, e a cada estalo de um galho seu coração pulava. No início da madrugada, ele ouviu um sussurro vindo da floresta. "Ajude-nos!" O som parecia uma mistura de vozes infantis, um apelo desesperado que fez o sangue de Daniel gelar. Ele se levantou, dirigiu-se lentamente à direção do som, sua lanterna iluminando o caminho, revelando troncos retorcidos e raízes expostas. Ao se aproximar, viu uma clareira iluminada pela lua. No centro, uma fogueira apagada, e ao redor, brinquedos jogados. Uma boneca com o cabelo desgrenhado e um carrinho de brinquedos quebrado. O coração de Daniel disparou ao perceber que aqueles pertences eram as crianças desaparecidas. Então, um frio cortante invadiu o ar e, de repente, a figura alta e magra apareceu entre as árvores. Slenderman estava ali, com seus braços longos e desproporcionais, flutuando a poucos centímetros do chão. O rosto era uma tela em branco, sem traços, mas Daniel podia sentir a malícia emanando dele. O investigador, paralisado pelo medo, conseguiu recuperar um pouco de coragem. "O que você quer com elas?" gritou, sua voz ecoando na escuridão. A figura moveu-se lentamente como se dançasse, e Daniel sentiu que seus pensamentos começavam a se confundir. Ele se lembrou das lendas. Slenderman se alimentava do medo e da solidão. Precisava confrontá-lo. "Você não pode levar as crianças! Elas não estão sozinhas!" gritou, enquanto tentava ignorar a vertigem que começava a tomar conta dele. Slenderman hesitou por um instante, seus longos braços recuando levemente. Aproveitando essa fraqueza, Daniel começou a caminhar para trás, mantendo a luz da lanterna fixada na figura.
Com cada passo, as vozes das crianças pareciam ecoar ao seu redor, fortalecendo a sua determinação. "Eu irei salvá-las!" ele gritou, sua voz agora cheia de convicção. O Slenderman, visivelmente irritado, lançou um zumbido ensurdecedor que reverberou na floresta. As árvores tremeram e Daniel sentiu o chão sobre seus pés estremecer. Ele sabia que precisava sair dali. Em uma corrida frenética, Daniel atravessou a floresta com a silhueta de Slenderman seguindo-o à distância. Ele não ousou olhar para trás, focando apenas em escapar. Finalmente, ao alcançar a cidade, sua mente fervilhava. Ele precisava informar a todos e os pais das crianças desaparecidas. Precisava que todos enfrentassem juntos o medo. No dia seguinte, Daniel organizou uma reunião na escola local, reunindo os pais e a comunidade. Ele contou tudo o que havia visto, alertando sobre a necessidade de proteger as crianças. Enquanto falava, viu os rostos dos adultos se transformarem e a determinação substituindo o medo. Com a união da cidade, eles criaram grupos de vigilância e envolveram as crianças em atividades em grupo, rechaçando a solidão que alimentava o Slenderman. Com o tempo, as lendas começaram a perder força e os desaparecimentos cessaram. Contudo, Daniel sabia que a figura sombria ainda espreitava nas sombras, à espera de uma oportunidade. Embora Hollow Creek tenha encontrado uma nova esperança, a história de Slenderman nunca seria esquecida. As cicatrizes deixadas pela dor e pelo medo ainda permaneciam, como um lembrete de que, mesmo nas cidades mais tranquilas, o terror poderia estar à espreita, esperando para ser despertado novamente. Após meses de vigilância e união na cidade de Hollow Creek, Daniel Carter achava que tinha finalmente derrotado o Slenderman. Mas, em seu íntimo, uma dúvida persistia. Ele realmente havia encerrado o ciclo de terror ou apenas adiado o inevitável? Da noite, enquanto revisava suas anotações em casa, Daniel recebeu um telefonema anônimo. Uma voz sussurrante e distante dizia: "Você não pode escapar do que despertou. Ele está vindo por você." A ligação foi interrompida abruptamente, deixando Daniel em estado de alerta. Desconsiderando o aviso, ele tentou se concentrar no que havia aprendido. Mas, à medida que os dias passavam, estranhos fenômenos começaram a acontecer. Sons sussurrantes o seguiam por onde ele ia. Sombras pareciam dançar ao seu redor e objetos se moviam inexplicavelmente. Sua sanidade começou a desmoronar. Uma noite, enquanto se preparava para dormir, Daniel ouviu um barulho familiar no jardim. Com uma lanterna em mãos, ele saiu, o coração batendo acelerado. Na escuridão, percebeu que a luz da lua formava uma figura alta entre as árvores. Uma silhueta que parecia se esticar e contrair. O Slenderman estava ali, mais perto do que nunca. "Você não pode me capturar!" Daniel gritou, mas a criatura não se moveu. Em vez disso, os sussurros se tornaram gritos de dor. As vozes das crianças desaparecidas clamando por socorro. Daniel, em pânico, começou a recuar, mas as sombras o cercaram. Sim, ele se sentiu paralisado, incapaz de se mover, como se a escuridão estivesse puxando para dentro. Em um momento de desespero, ele tentou lembrar-se das palavras que havia compartilhado com os moradores. Enfrentar o medo. Mas a presença de Slenderman se intensificou.
envolvendo-o em um frio profundo e sufocante. O ar se tornou pesado e as vozes se tornaram um eco ensurdecedor em sua mente. Você falhou. A voz de Slenderman ressoou em seus pensamentos, e Daniel percebeu que nunca poderia vencer a criatura, estando sozinho. A escuridão o engoliu, e em um último grito de desespero, ele desapareceu, deixando para trás um vazio em Hollow Creek. Dias depois, a cidade se reuniu em torno de um novo cartaz, um retrato de Daniel, com a palavra desaparecido, escrita em letras garrafais. Embora os moradores tentassem continuar suas vidas, o terror de Slenderman se espalhou novamente, muito mais forte do que antes, e nas sombras da floresta, Daniel se tornara parte da lenda, uma nova voz entre as muitas que agora ecoavam na escuridão, perdida para sempre. Está gostando de nosso conteúdo? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para as novas notificações de vídeo e deixe aquele like sobrenatural. Agradeço a todos por ficarem até o final do vídeo e até o próximo conteúdo.